Há determinadas sociedades, por exemplo, que julgam que a pena de morte é uma violência inaceitável. É o caso da nossa sociedade. Por mais que ela siga todo um devido processo legal, isto é, na nossa sociedade, considerado inaceitável. Em outras sociedades, não. Há, em várias circunstâncias, por isso eu quis começar com esse caveat, não é isso? Cada caso é um caso. Há, em várias circunstâncias, sociedades em que, quando o Estado se faz ausente por muito tempo, a própria população, por meio de linchamentos, portanto, é a pena de morte, promove justiça. E isso, na concepção daquela sociedade, é o emprego da violência na promoção de uma ordem. Não é a melhor, provavelmente, mas é a promoção de uma certa ordem. E é a aceitação da convivência com um nível de violência extremo. Há quem diga que aqui no Brasil, em certas regiões, digamos, de várias cidades brasileiras, não vou me referir a nenhuma em particular, o Estado fecha os olhos e essa regra vale. Só que quem emprega, quem promove essa violência não é alguém necessariamente agindo em nome do Estado. Vez ou outra a gente vê que tem uma zona cinzenta aí, né? Tem gente que trabalha na polícia, mas que nos fins de semana, nos seus dias de folga, trabalha também para empresas privadas. Não vou entrar nessa discussão, mas só estou levantando. De novo, o papel de debatedor, de provocador para os senhores. Estamos falando de diferentes tipos de violência. Então, preciso saber, em cada caso, o que eu estou chamando de conflito e o que eu estou chamando de pós-conflito. Preciso entender também, na minha linha de entender, de simplificar e de exagerar, entender o que eu estou chamando de desenvolvimento aqui. É disso que se está falando, inserindo o componente de desenvolvimento. É o desenvolvimento das instituições do Estado, é o desenvolvimento econômico, tout court, é o desenvolvimento socioeconômico, isso quer dizer, eu estou preocupado com índices de desenvolvimento humano e assim por diante. É um desenvolvimento global que se preocupa não apenas com isso, mas também com a sustentabilidade ambiental e assim por diante. Só observo que em muitos dos lugares em que existem as intervenções internacionais, vários desses objetivos de desenvolvimento nunca foram perseguidos pelos governos locais. No entanto, eles integram as prioridades imediatas das operações de construção e manutenção da paz, até pelo que nos disse aqui com muita competência a ministra Gilda, no sentido de dizer que não se pode deixar esse vácuo. Então, a ONU está se propondo a fazer algo que, na verdade, a ONU, por meio das suas missões, está se propondo a fazer algo que, na verdade, os governos locais nunca se propuseram a fazer, porque a percepção nas elites locais que existe sobre a função do Estado não é essa, necessariamente. Vê-se os Estados com outros olhos. E eu digo mais, há aqui um problema central, que a construção da Comissão de Manutenção da Paz tentou resolver. Há um conflito no seio da própria ONU. Os Estados, ao constituírem as agências especializadas, a começar pelo PNUD, disseram que a promoção desse desenvolvimento mais estrutural, de longo prazo, a promoção de determinadas agendas, como a agenda de gênero, a agenda de saúde, a agenda da mulher e assim por diante, se faria por intermédio dessas agências especializadas da ONU, que estão no terreno e que normalmente, como costuma acontecer em vários casos, não se mostraram tão exitosas na promoção da solução dos problemas que lá estão. Até por isso há condições tão, digamos, chocantes, tão abjetas, de níveis de vida desumanos, eu diria. Isso quer dizer o quê? Que não só os governos locais falharam, mas que também a comunidade internacional, por intermédio dessas agências especializadas, obteve um êxito aquém do que seria de se esperar ao longo de décadas. O que produziu como resultado aquela situação de uma pobreza extrema, de condições de vida inaceitáveis, etc. O que em si constitui uma das razões utilizadas para justificar a intervenção internacional por meio de uma operação de paz. É preciso, então, prover esses níveis mais fundamentais, esses serviços primeiros, em que modernamente se chama mais de segurança humana, né? Se abrange no conceito de segurança humana. Bom, como pano de fundo isso, então há um conflito aí. A ONU age de duas maneiras. Ela age formalmente por meio dessas agências especializadas e ela age circunstancialmente por meio das operações de paz que ali estão e que efetivamente não devem deixar que surja esse vácuo. Mas isso gera um conflito burocrático.
E tudo isso acontecendo num fluxo, digamos, tendo como pano de fundo um fluxo, os fluxos da globalização, se os senhores quiserem. E com isso eu termino, então, chamando a atenção para, de um lado, esse paradoxo de se entender, essa complexidade de se definir conflito, essa complexidade de se definir desenvolvimento e de se esclarecer quais são os instrumentos por meio dos quais se quer promover o desenvolvimento, para poder conciliar as duas dimensões do problema, ou seja, entender a inserção desse componente de desenvolvimento nas iniciativas pós-conflito. Isso enfrenta uma série de dificuldades. Primeiro, a conciliação da realização dos objetivos de desenvolvimento com a fragilidade dos Estados, que já foi aqui mencionada. Segundo, necessidade de entender a natureza e as dinâmicas de cada conflito, como eu disse antes. Terceiro, a necessidade de se respeitar e atuar no seio da cultura local, para se entender qual é o alcance possível e quais são as iniciativas passíveis de serem apropriadas, como se disse aqui na parte da manhã, pelo governo e pela sociedade local. Isso significa o quê, em síntese? Que há um processo estrutural, como já se colocou aqui, de crescimento da importância dessas operações de paz, crescimento da agenda, do escopo dessas operações de paz, mas isso entra em choque com certas responsabilidades que são próprias aos Estados nacionais, o que levanta uma das ambiguidades fundamentais das intervenções que se fazem por meio das Nações Unidas, que é a de se fixar numa preocupação com a produção da segurança humana quando o processo decisório inteiro se faz tendo presente quais são os interesses dos Estados nacionais. E, por fim, a última ambiguidade, o último paradoxo inerente a isso é a necessidade de reconhecer que, quando se listam todas essas multidimensões, como o conceito agrega, dessas operações de paz, o que se está dizendo é que há uma intervenção direta, por intermédio das operações de paz, nos processos políticos locais, na reconstrução do Estado, na construção das instituições do Estado, na oferta de condições para a promoção do desenvolvimento e assim por diante. Ou seja, aquela premissa de neutralidade, não intervenção em assuntos internos, está ato contínuo negada pelo envolvimento concreto real das operações de paz na vida política daquele lugar. Enquanto isso não for aceito, for colocado sobre a mesa de uma maneira mais transparente, mais franca, essa ambiguidade vai diminuir a eficiência e a capacidade que as operações de paz possam ter para conciliar, para inserir o componente de desenvolvimento nessas iniciativas pós-conflito. É isso que eu deixo para provocar os nossos debatedores. Expositores, perdão. And now I turn to Dr. Ratin Roy. Please, you have the floor. No. Thank you. I'll try and speak for even less than 10 minutes. And I will be speaking in English. So if some of you want to dart out and get this with your ID card, please feel free. First, I'd like to thank SEBRI for the honor of being part of this discussion on Brazil and China in Africa. Thank you very much. I think it's very important for think tanks like SEBRI to stimulate debate in a country that's becoming more and more involved in the mainstream of global discussion on a variety of issues like peacekeeping. I have a choice. I noticed there hasn't been much on China. So I'm going to ask you whether you would like me to take 1 minute extra to give you a snapshot in this context on my personal view, since I've worked in China, of Chinese, how do I put it, the Chinese philosophy of peacekeeping. I'll start with that and move to the main talk. In China, or in the Chinese government, there are no countries. China is, in fact, it's very simple to explain this. China is like the United States in that there are no permanent friends or enemies of the Chinese government. There are only